Olá, meu nome é Luciano, e você está no canal Teologia Puritana. Neste vídeo vamos explicar como os dinossauros couberam na Arca de Noé. Você já pensou nisso? Qual a sua opinião? Você acredita na palavra de Deus? Partindo dos fatos de que Noé, os dinossauros e o dilúvio existiram, podemos formular uma pergunta: como colocar um dinossauro numa arca? Na mente das pessoas vêm logo os grandes e pesados dinossauros, como o estegossauro, que tinha 9 metros de comprimento, o branqueossauro tinha 24 metros, o anquilossauro tinha 10 metros, o triceratopo tinha 9 metros, o tiranossauro rex tinha 12 metros de comprimento. Mas não existiram somente esses dinossauros grandes e pesados, existiram outros. Neste estudo vou apresentar a resposta. Eu divido este estudo da seguinte forma: primeiro ponto, qual era o tamanho da Arca de Noé? Segundo ponto, qual era o tamanho médio de um dinossauro? Terceiro ponto, quantos animais existiriam na Arca de Noé? Quarto ponto, de onde veio toda a água do dilúvio? Quinto ponto, quais as evidências do dilúvio? Sexto ponto, para onde foi toda a água do dilúvio? E por fim, como os dinossauros couberam na Arca de Noé? No primeiro ponto, qual era o tamanho da Arca de Noé? A forma de medição dos homens da época de Noé era o côvado, e o côvado antigo tinha uma variação de 45 ou 46 ou 56 centímetros. Logo, a arca tinha 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Segundo ponto, qual era o tamanho médio de um dinossauro? Segundo pesquisas, o tamanho médio de um dinossauro é o de um carneiro, e o comprimento de um carneiro é de 1,3 metros, ou seja, a maioria dos dinossauros não era tão grande assim, muitos eram do tamanho de uma galinha. É com base nestas informações que podemos pensar um pouco sobre como Deus poderia ter levado dois jovens estrutiômimo, que era do tamanho de um avestruz, ou um compsognato, que teria o tamanho de um galo. Veja que com informações honestas podemos responder as perguntas sem criar fraudes científicas. E um detalhe interessante é que, pelo fato de os répteis terem capacidade de crescer, os grandes dinossauros eram muito velhos. O maior ovo de dinossauro era do tamanho de uma bola de futebol. Você sabia destas informações? Agora pense um pouco na história do livro de Gênesis. Os animais que tinham que sair da Arca de Noé deveriam ser jovens, ou seja, no início da vida reprodutiva. Terceiro ponto, quantos animais existiriam na Arca de Noé? Bem, a Bíblia não tem esta resposta literalmente, mas um pesquisador do criacionismo afirma que era necessário cerca de 16 mil animais para povoar toda a terra. Quarto ponto, de onde veio toda a água do dilúvio? Essa é uma pergunta muito boa. A Bíblia responde. Abra sua Bíblia, no livro de Gênesis capítulo 7 verso 11 e verso 12. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites, ou seja, a água veio de dois lugares. O primeiro lugar foi de debaixo da terra, e o segundo lugar foi acima da terra. Quinto ponto, quais as evidências do dilúvio? As características físicas da Terra atualmente prova, literalmente, que aconteceu no passado um grande dilúvio global, e os cânions, crateras, cavernas e algo similar são exemplo deste fato. Sexto ponto, para onde foi toda a água do dilúvio? Essa é uma pergunta bem curiosa. Bem, a água do dilúvio está nos oceanos, mares e lagos espalhados pelo mundo. E por fim, como os dinossauros couberam na Arca de Noé? Baseado em tudo que vimos até aqui, é provável que o dinossauros fosse do tamanho médio, assim como o estrutiômimo. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis no capítulo 6 e verso 20. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. Olha aqui, a palavra espécie. A palavra espécie no hebraico é min. Essa palavra descreve uma subespécie que vem de uma espécie. Portanto, os dinossauros couberam na arca porque existiram pequenos dinossauros médios. Além de responder à pergunta deste vídeo, tentamos mostrar que o livro de Gênesis é confiável. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal e deixe seu comentário.